Olá, Felipe Morgado, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar falando com a gente. É um material que eu estou coletando para fazer um trabalho junto a gestores de educação superior privada, tá certo? Que estão enxergando dentro da educação profissional de nível médio a oportunidade de atender os estados, contribuir com o ensino médio novo que estamos vivendo, né? E, Felipe, você como supervisor do ensino profissional superior do Senai, Departamento Nacional, como é que você está vendo este momento da educação profissional? O que você poderia contribuir com os gestores como você, que devem olhar agora a educação profissional de nível médio e a superior? Ok. Bom, primeiro eu considero que a educação profissional ela vem ganhando cada vez mais relevância para a competitividade dos países, e isso não é um mérito somente de países em desenvolvimento, mas o mundo inteiro está enxergando a educação profissional como fator crítico de produtividade e de competitividade, principalmente devido ao impacto das tecnologias nas profissões. E trazendo para um cenário de instituições de educação profissional superior, a gente tem no Brasil, no momento atual, uma grande oportunidade. Uma oportunidade que foi dada por meio da lei do novo ensino médio, aonde traz a formação técnico-profissional como parte integrante desse novo ensino médio. Mas, como toda oportunidade, existem riscos. E esses riscos são importantes, relevantes. Eu vou primeiro começar com a visão do estudante. Recentemente foi divulgado pelo Todos pela Educação uma pesquisa onde mostra que 47% da juventude brasileira não sabe nem o que é educação profissional e tecnológica. Nunca nem ouviu falar. Né? E mais 9% já ouviu falar, mas não tem a mínima ideia do que seja. Ou seja, metade da população brasileira desconhece a juventude brasileira desconhece de forma clara a educação profissional. Um segundo problema que nós temos, ainda muito impactado, estamos melhorando, mas eu acredito que ainda temos que avançar, tá? A nossa cultura bacharelesca. Né? Nós temos, de fato, uma cultura bacharelesca. As instituições privadas de ensino médio no Brasil não enxergaram ainda uma oportunidade que foi dada por meio dessa nova lei da formação técnico-profissional, uma oportunidade, primeiro, de ampliar as chances desse jovem conseguir um emprego de uma maneira mais rápida. Segundo, de se tornar um melhor aluno até para o ensino superior. Isso existem pesquisas que comprovam que o estudante de ensino médio, quando fazem a formação técnico-profissional durante o seu ensino médio, eles têm um desempenho melhor também no ensino superior, também na sua carreira e na sua vida. E isso foi comprovado pelo Senai. O Senai começou a oferecer o novo ensino médio em 2018. Nós iniciamos a primeira turma do novo ensino médio. Hoje, nós temos mais de 100 mil estudantes do Brasil inteiro fazendo o itinerário de formação técnico-profissional do novo ensino médio. Não só em parceria com o SESI, mas também com escolas públicas em vários estados no Brasil. E o que acontece? Já fazem 3 anos que nós já formamos alunos do novo ensino médio. Enquanto as escolas públicas estão iniciando em 2022, nós já formamos, esse ano nós formamos a 3ª turma. E a gente já sabe como foram os estudantes do novo ensino médio versus os estudantes que fizeram o ensino médio anterior. E todos os alunos avaliados, o desempenho no Enem atual, que é o medo de várias instituições, né? No Enem atual, eles foram melhor em matemática, foram melhor em língua portuguesa, foram melhor em ciências da natureza e foram igual em ciências humanas. Por quê? E sociais, por quê?
Porque o Senai tem cursos voltados à indústria, então ele não priorizou essa parte, uma vez que a formação do Senai... Não reforça, né? Mas não estraga, né? Não estraga, exatamente. E qual é a minha grande preocupação? E aí eu chamo a atenção, é relacionado à qualidade, é relacionado à avaliação dessa formação. A sociedade brasileira está acostumada com a política pública de educação como da sua essência, ela ser uma política pública ofertista. Só que a educação profissional, na sua natureza, ela não pode ser uma política pública ofertista. Ela tem que ser uma política pública alinhada à demanda do setor produtivo, senão ela fracassa. O indicador que mede a efetividade da formação técnico-profissional se chama empregabilidade. Esse é o principal indicador e a satisfação das empresas com o perfil desses profissionais formados. E olhando e conhecendo alguns modelos de ensino médio voltado à formação técnico-profissional, está bem claro que as pessoas, o Brasil e as pessoas, os gestores públicos, desconhecem a essência da educação profissional. Né? E eu começo a ver muitos cursos curtos, não voltados à formação de um profissional, e sim voltados a, muitas vezes, cursos de moda e que não geram a empregabilidade. E aí entra a minha grande preocupação com a juventude brasileira e uma grande preocupação como gestor de educação profissional superior, onde, novamente, podemos correr um risco da educação profissional ser responsabilizada pelo fracasso de uma política pública, sendo que o problema não está sendo a educação profissional, e sim a falta de conhecimento e de domínio da importância da educação profissional de qualidade para o futuro do trabalho. E a gente tem condições de reverter isso, né? Primeiro, eu acredito muito no potencial de se realizar uma avaliação em larga escala no Brasil. O Senai já faz isso. O Senai avalia em 52 cursos técnicos todos os seus estudantes, tanto teoria quanto prática, com teoria de resposta ao item, como se fosse 52 Enems. E nós sabemos quais são os desempenhos, como esse aluno está sendo formado no Senai. Isso deveria acontecer também na educação, no ensino médio. O novo Enem traz uma valorização para quem termina a formação técnico-profissional, uma pontuação a mais, mas isso não garante que as instituições estão formando com qualidade. Por isso, eu acredito que ainda tem que avançar nesse aspecto. E como... Tá bom, Felipe, você está trazendo problemas, e qual a solução? Né? Eu acredito muito na união entre o que as instituições de ensino superior, que vão atender aí parcerias com o ensino médio, os Serviços Nacionais de Aprendizagem, que estão fazendo parceria com as instituições públicas de ensino médio. A gente sabe que as instituições públicas representam aí no ensino médio 87% das matrículas do país, e se a gente não se unir para ajudar a escola pública a implementar esse novo ensino médio e mostrar que fazer formação técnico-profissional não é simples, exige infraestrutura, exige profissional qualificado, né? Não é um professor de geografia que vai dar aula de mecatrônica, não é um professor de língua portuguesa ou de matemática que vai dar curso técnico de nível médio. Nós temos que ter engenheiros, nós temos que ter tecnólogos, profissionais preparados, com experiência de mercado, aonde ele tem uma formação pedagógica para poder dar aula. E o Brasil tem o privilégio de contar com instituições de referência no mundo. Tá? O Senai fez 90 anos, né? E é reconhecido como protagonista de educação profissional para a América Latina, como referência. E é reconhecido isso pela OIT e pela ONU como protagonista em educação para cooperação Sul-Sul, ou seja, o Brasil tem instituições
que sabem fazer educação profissional e que estão dispostas a ajudar. O Senai começou em 2018 o novo ensino médio, não para atender a sua demanda, a sua expectativa, porque o Senai tem uma missão clara, atender a indústria. Mas ele acredita na formação técnico-profissional e ele acredita que pode ser uma oportunidade para o país. Por isso, ele está se colocando à disposição para ajudar as escolas públicas e privadas a fazerem educação profissional. Né? Nós temos o mapa do trabalho industrial que apresenta uma necessidade de formação profissional por município, por ocupação, e é isso que a gente está buscando junto a todos os atores, e aqui me coloco também à disposição para as faculdades, em ajudar aonde tem demanda, quais são essas demandas da indústria, quais são os perfis que essa indústria requer, porque não adianta fazer uma formação com perfil profissional desalinhado ao futuro do trabalho. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu trago, e que me preocupa, Borges, você que trabalhou e trabalha defendendo a educação profissional, é que todo mundo fala, né, nunca antes na história desse país, né? Mas eu acho que a educação profissional está passando por uma prova de fogo. Além de estar sendo parte de uma política pública de educação básica, existe a necessidade de requalificação e aperfeiçoamento da mão de obra, sem saber qual é o futuro do trabalho. Né? Existe pesquisa, existem sinais de como vai ser esse futuro do trabalho. Mas uma coisa que eu tenho certeza, né? Isso para mim é claro, é transparente. Se você faz uma boa formação técnica de nível médio, aonde você ensina os fundamentos, ensina esse jovem a aprender, eu não tenho dúvida que ele vai ter oportunidade de aprender ao longo da vida. Agora, ele precisa ter esses fundamentos sólidos, e isso só com uma formação técnica de qualidade. E não vai ser com cursinhos curtos ou com palavras de moda que a gente vai formar. Eu tenho, assim, arrepios quando eu escuto, não, um conjunto de cursos de qualificação dá um curso técnico, um conjunto de cursos curtos dá um curso técnico. Não dá. Né? A gente tem que saber qual é o perfil profissional. Falta uma marra nisso, né, Felipe? Na verdade, a soma pode não dar um, né? Pode dar menos um. A soma que parece que vai dar um, ela dá menos do que um. Né? E por isso que eu me preocupo. Né? Agora, nós temos uma vantagem. Né? As tecnologias, do mesmo jeito que estão ajudando as empresas, também têm condições de ajudar a educação. Né? E principalmente a educação profissional. É possível, sim, identificar gaps de competência, hoje com bastante inteligência artificial, é possível saber qual é a demanda de formação profissional, as vagas de emprego, todas as grandes plataformas de emprego disponibilizam quais são as competências, quais são as vagas que estão abertas. Então, é possível você encontrar conteúdos, conhecimento, de uma maneira fácil na internet. O Senai tem o próprio Senai Play, totalmente gratuito, tem todos os seus livros didáticos abertos à sociedade para que elas possam acessar, né, os estudantes possam acessar. O que agora tem que ser feito é desenvolver competências. O conhecimento tem acesso. O acesso está público. Conhecimento de qualidade, buscar instituições de referência. Agora, transformar esse conhecimento em competências, né, e desenvolver essas habilidades nos jovens, esse é um desafio, e que eu acredito muito que a gente não tem que reinventar. Né? Eu cheguei ontem da maior feira de tecnologia da informação do mundo, onde a gente foi assinar com a Huawei, o Senai como parceiro desenvolvedor de tecnologia. Só existem 6 parceiros da Huawei no mundo, 4 na China e agora 2 no Brasil. Um deles é o Senai. E o que eu fiquei
a gente brasileiro muitas vezes não tem noção, né? A gente estava numa feira mundial de tecnologia da informação imensa. Eu diria que centenas de milhares de pessoas passando pela feira. No momento da assinatura, várias pessoas que estavam passando foram tirar foto ao lado do Senai. Não foram tirar foto da Huawei, eles foram tirar foto mostrando, né, toda uma feira de tecnologia. Ou seja, a gente tem um reconhecimento mundial da excelência. E a gente tem condições e tem domínio de como buscar essa juventude que não tem uma educação básica com qualidade e transformá-los em trabalhadores produtivos. Então, eu só queria te trazer isso, sabe, Borges? A importância de contar das instituições privadas, das instituições públicas, de contar com o apoio dessas instituições que têm experiência, Paula Souza, Senac, Senai, né? Informação técnica, institutos federais, informação técnico profissional. Uma coisa eu posso dizer, eu sou superintendente aqui do Senai Nacional. Posso dizer que o Senai está disposto a ajudar. Instituições públicas e privadas. A gente está cheio de instituições privadas onde a gente está disposto a ajudar. Ajudar aquelas instituições que acreditam na formação técnico profissional e acreditam que com qualidade é possível avançar. Temos mercado. A juventude, quando conhece a educação profissional, valoriza. E é interessante, Borges, eu participo de muito debate em relação ao novo ensino médio, né? E o quanto as pesquisas com as escolas privadas estão surpreendendo, né? As redes privadas estão perguntando para os alunos qual o itinerário de formação que eles querem fazer no ensino médio, né? A maioria, 84%, querem fazer a formação técnico-profissional. O problema é que aí, quando vai perguntar para o pai, aí o pai não conhece, desconhece, e aí não... Mas a juventude quer. Né? A juventude quer e acredita. E eu começo a ver esse movimento mundial, a própria Google, né, mostrando aí a valorização da formação técnico-profissional, da competência acima do título, né? Isso mostra que o mundo inteiro está buscando competência e não buscando diploma. E por isso que a formação técnico-profissional de qualidade é essencial. E a gente não pode, como instituição privada e como instituição de ensino superior, permitir que o país fracasse novamente numa política pública de educação profissional. Temos uma oportunidade, a legislação é aberta, é abrangente, né? E a gente tem que abraçar isso para uma questão de produtividade de país. Tá bom? Felipe, eu ia complementar a resposta, mas a pergunta, mas você avançou alguns números que eu queria trazer aqui para você, conversando com os gestores de escolas particulares de ensino superior na reunião passada. A gente falou exatamente sobre isso, né? E eu nem sei se você sabe, mas numa dada Constituição do país, a de 37, a educação profissional era destinada para desvaídos de escolas. Isso. Então, esse é o grande problema de origem. Pode ser por isso, né, Felipe, que a gente agora precisa fazer um trabalho de explicar que o aluno que está aprendendo no ensino médio, ele vai aprender mais se aquilo for contextualizado. Porque a educação profissional, ela no mínimo ela é contextualizante, tá certo? Ela diz por que a gente está aprendendo aquelas coisas, né? Eu, como professor por muitos anos, eu procurei fazer muita analogia, né? Para o aluno entender aquilo que eu estava explicando. E a analogia, quando é feita ao mundo do trabalho, ela é certeza. Ele entende por que eu uso aquilo. Se eu explicar a velocidade angular para um aluno, que muda o raio do pneu num jogo, coisa parecida, ele já entende claramente o que está acontecendo. E aí é que acho que vem essa fala, quando você diz, puxa, 90% ou mais dos alunos da escola pública querem fazer o profissionalizante. E 80 e poucos % da escola privada querem fazer o profissionalizante. É quase que um pedido de ajuda, como quem diz, me faz entender o que eu estou aprendendo. Porque grande parte deles ainda não está pensando no emprego. E o outro ponto que você trouxe, fundamental, é a ideia de que o aluno, ele hoje estuda, não para ter um diploma,
Ele estuda para ter emprego, para ter carteira profissional, para ter oportunidade de empreender, de achar uma solução, né? Agora, é algo que você traz também como consistência, agradeço a sua fala, né? Pra gente, só tô alinhando tudo que a gente falou, que você falou. Não adianta sairmos de bacharelados, de licenciaturas que não empregam, para agora cursos de moda que sejam efêmeros, mas que tenham sim consistência, né? Não é preparar um cara para simplesmente programar uma linguagem. Isso ele treina, ele não. Mas eu quero desenvolver um cara de tecnologia que entenda lógica e que a linguagem seja só um meio, né? Como a gente vê no Senai, eu tive a oportunidade de trabalhar com os primeiros laboratórios de robótica, onde a gente não ensinava o aluno a operar um robô. Ele não era um operador de robô. Ele entendia como funcionava um processo integrado para colocar um torno CNC junto com o robô, junto com uma esteira e vincular isso a um fluxo de produção. Por que adianta um robô rápido se as peças não chegam para ele como insumos, tá certo ou não? Então tem todo um conceito de preparar o jovem para o mundo do trabalho. E os mantenedores, essa é a grande preocupação, trago a frase aqui claramente, é que a gente não aproveite uma política pública só por ser uma política pública que trará aluno para a instituição, né? Mas que dê consistência, continuidade. E essa ideia, Felipe, eu sei que o Senai tem as suas pesquisas, de repente, se houvesse a oportunidade de divulgar esse mapa profissional, ou garantir que o governo federal e os estados fizessem as compras das vagas pela demanda que tem emprego, né? Porque não adianta formar muito do mesmo num setor onde a gente vai simplesmente deixar o aluno desmotivado, porque ele estudou, a lei da oferta e procura faz com que o valor dele caia e depois, um certo tempo, fique afastado. E eu queria só uma última complementação, uma pergunta para você, fechando sua contribuição muito importante. O Brasil é um país em desenvolvimento, tá certo? O Brasil ainda tem a oportunidade, nos próximos anos, poucos, mas alguns anos, de estar vivendo aquilo que a gente chama do bônus demográfico. Mais jovens do que idosos. Só que, além da ideia de que o brasileiro está querendo ir embora e tal, nós somos o segundo país em jovens que não estudam, em volume de jovens que não estudam e nem trabalham, os nenéns. Só perdemos para a África do Sul. Como é que você enxerga esse momento? E eu sei que você é uma pessoa que olha com perspectivas positivas. Como é que a educação profissional se encaixa aí com essas dificuldades? Bom, eu vou responder de duas formas, né? O primeiro aspecto, né, se você traz um propósito para essa juventude a partir de situações reais do mundo do trabalho e de expectativas reais de empregabilidade ou de empreender, eu tenho certeza que isso faz com que os jovens fiquem ansiosos e acreditem mais no potencial deles. Eu costumo dizer, e você é uma pessoa que conhece a WorldSkills, como pode um país que sempre fica entre as piores posições do mundo na educação básica ficar entre as melhores posições do mundo na educação profissional? Só tem uma explicação: a capacidade do brasileiro de criar, de se superar, de inovar. Então, por isso que eu trago muito isso, eu acredito muito na juventude. No momento que você dá um desafio, você dá um propósito para eles, real, eles lutam, eles vão atrás e eles superam. A prova está que vários alunos do Senai estudam na escola pública. Lá na escola pública ele é uma pessoa, quando estuda no Senai ele é outra pessoa, mas é o mesmo aluno, né? Por quê? Ele vê um propósito, ele vê um futuro. Quando a juventude brasileira vê um futuro, eu acho que avança.
Outro aspecto que a gente tem que tomar cuidado, e aí também para chamar a atenção para as gestões privadas, tomar cuidado com as competências socioemocionais. O mundo do trabalho exige competências socioemocionais específicas, né? Porque eu escuto muito no ensino médio trazer, não, temos que melhorar trabalho em equipe, comunicação. Isso daí é atribuição da formação geral. Tá? Isso aí, o jovem, para ter uma formação básica, ele tem que trabalhar em equipe, melhorar a sua comunicação. Agora, para o mundo do trabalho, para aqueles que vão para a formação técnica profissional, a gente está falando de resoluções de problemas complexos, de pensamento crítico, né, de criatividade, de liderança e influência social, né, de aspectos de inovação e de empreendedorismo também, e não essas competências socioemocionais que são palavras de moda. Então, tem que tomar muito cuidado com isso também, que me preocupa, né, indo aí também na linha do que você traz. Agora eu vou trazer alguns números, né? É verdade, a gente está vivendo o auge do bônus demográfico do Brasil. Nunca houve tanto jovem no Brasil, são 9,6 milhões de jovens que estão em idade ali para fazer essa sua formação, né? Também nunca houve tanto nem estuda nem trabalha. Por quê? Porque não tem o propósito. Porque o ensino médio que eles começou a estudar era um ensino médio que não chegava a valor. Hoje a gente fez a pesquisa, né, com os estudantes que estudam no novo ensino médio, reduziu o índice de evasão, aumentou a satisfação deles com o novo ensino médio, o valor, como eles começaram a ver o valor do trabalho. Isso não é só no Senai, a gente pesquisou no Brasil inteiro, uma pesquisa recente que a gente fez com o Instituto FSB de Pesquisa. Brasil inteiro, novo ensino médio, com alunos do novo ensino médio e alunos do ensino médio anterior, na mesma época, para exatamente ter essa diferença. Então, é nítido que eles enxergam valor, né? E o que a gente está fazendo, que eu acredito muito, é ajudar esse jovem com orientação profissional, ajudar esse jovem na elaboração de um projeto de vida e carreira. Não é forçar ele a fazer a formação técnica profissional, mas se ajudar ele a ele conhecer melhor as profissões, a ele conhecer melhor o mundo do trabalho. Eu tenho certeza que vários deles que querem ensino superior, eles vão para a formação técnica profissional e vão para o ensino superior, mas eles vão muito mais bem preparados e vai reduzir o índice de evasão do ensino superior, né? Então, o Brasil tem que reduzir esse desperdício de talentos que a gente tem. A gente tem que aproveitar o potencial da juventude, que ainda é. A gente está vivendo o bônus demográfico, mas vai acabar. Estamos começando a virar essa curva. Então, temos que aproveitar. E não podemos, por exemplo, deixar de formar esses jovens para o mundo do trabalho e fazer cursos, por exemplo, assistente administrativo, que tem excesso de curso de assistente administrativo. Daqui uns anos, você vai me procurar, você vai ver que o Brasil tem excesso de programador de jogos digitais, porque é palavra de moda. Sabe qual é a empregabilidade desse curso? É zero. Nem o mercado ainda reconhece. Mas só porque os meninos querem jogos e acham que vão ficar jogando joguinho num curso desse. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o excesso de cursos que não tem. Por exemplo, técnico em informática, infelizmente ainda tem esse nome, né? Hoje falta programador, técnico em informática não falta, porque não tem nem demanda. A gente tem que olhar a profundidade, né? Programador full stack, desenvolvimento de sistemas. Então tem que tomar muito cuidado para não ir para palavras de moda e dar uma sobreoferta, e isso fazer com que, de novo, já falei, mas repetindo, que a educação profissional seja responsabilizada novamente pelo fracasso. Felipe, podemos ficar horas, né? Te agradeço demais. Você representando uma missão que eu particularmente admiro, aprendi educação no Senai, Felipe, como engenheiro físico. Recebi um convite nos idos do século passado, ainda, acredite, para implantar os primeiros laboratórios de robótica da rede Senai. Oh, muito bom.
e eu vivi lá na Escola 109, Senai Anchieta, de São Paulo. Depois tive a oportunidade de fazer vários projetos apoiando o DN, dentro da equipe do DN. Você fez muito projeto de manufatura integrada, então? Foi, demais. Carla Sara. Toda a rede aí, Ceará, vários estados, né? Então, ganhamos várias medalhas também no World Skills, é uma coisa que encanta, né? Para mostrar como o Senai, um trabalho bem feito, perdura, né? Sem dúvida. Então, assim, eu agradeço demais o seu tempo. Eu vou estar utilizando a nossa fala para apresentar aos colegas gestores de escolas privadas, e eu, principalmente de ensino superior, porque eles vão estar participando dessa discussão para o próximo ano, né? Ou seja, se o Senai avançou em 2018, o Estado agora é que está avançando para ser obrigatório. É agora que o volume vai aumentar. Vai aumentar. E aí o que a gente quer, juntos, é que todos ofereçam cursos de qualidade, dentro da sua base instalada, né? Se a estrutura é de saúde, tem demanda para cursos de saúde. Se a estrutura é de informática, como falamos, de TI, tem demanda para isso. A parte de conectividade, servidores na nuvem, né? O conceito de que hoje a gente não precisa mais do hardware físico, deixa esse hardware todo instalado na nuvem para gestão de dados, então, nem falar, né? Parte de painéis, controle, gestão, logística o tempo todo. Então, assim, a gente quer que a educação profissional de verdade mude o país, né? Mas é uma coisa de qualidade. Muito obrigado pelo seu tempo, pela gentileza. Estou à disposição também, onde é que você precisar de qualquer coisa. Sei que não é... O Senai não precisa de muita coisa, mas é sempre bom. Mas a gente sempre tem que contar com parceiros aí. E o mundo do trabalho está em revolução. A gente não pode se achar e ficar estático, não. A gente tem que acompanhar essa transformação. Não sei se você quer deixar alguma frase final, fique à vontade, né? Porque aí, encerrando a sua fala, eu vou pedir para o Ivan parar a nossa gravação e aí eu me despeço de você extraoficialmente. Bom, eu acredito que as faculdades, as instituições de ensino superior têm condições de ajudar a implementação do novo ensino médio, ajudar na formação técnico-profissional. Acredito que a experiência dessas instituições ajudam as redes públicas e privadas nessa implementação. E, de novo, coloco à disposição o Senai para que nós possamos desenvolver projetos em comum, analisar a demanda, avaliarmos juntos. Estamos sempre à disposição aí para contribuir com a formação técnico-profissional do país. Obrigado, Felipe. Ivan, se você puder fazer